Fala, gurizada! Então, bem-vindos ao nosso novo formato de aula. Espero que vocês estejam todos bem em casa, sejam tranquilos, lavando bem as mãos, se alimentando bem, não pirando com essa nossa quarentena. Vai dar tudo certo. Então, gente, o que eu fiz aqui? Nessa aula de hoje eu vou fazer uma super revisão do nosso conteúdo, beleza? Tudo que a gente viu até aqui, para na partir da aula que vem eu poder dar continuidade, então, aos conteúdos que a gente tem programado já. Se vocês estão acompanhando lá pelo Unimestre, tem todos os conteúdos bem descritos. Então, eu vou fazer essa super revisão na aula de hoje, vou passar uma atividade também, que vai estar na descrição ali, beleza? E é isso aí. Bora começar, então, nossa revisão de história. Gurizada, o que acontece? Nosso primeiro capítulo, então, foi o capítulo da República da Espada. Para quem não lembra, vou dar um antecedente rápido. Então, lá no ano de 1889, o Brasil, através de um golpe militar, deixa de ser uma monarquia e passa a ser o quê? Uma república, beleza? E o que acontece? Não se esqueçam que entre 1889 e 1930, a gente vai passar por esse período da República Velha, beleza? Ele é dividido em dois, então a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada tem esse nome justamente porque ela vai ser governado por dois caras vindos diretamente, então, do exército, beleza? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, fechou? Como eu falei para vocês, essa proclamação da República ela é um golpe militar. O exército então proclama essa república, o exército era extremamente heterogêneo, eles não tinham um grupo social só, eram três frentes totalmente distintas de formas de se pensar em termos de governo, beleza? E é necessário, então, inicialmente, quando é proclamada a República, lá no 15 de novembro de 1889, cara, tu precisa de uma coisa chamada de coesão nacional. Ou seja, está se mudando a forma de governo, se acreditava que os governos republicanos nesse período eram os governos do futuro e o Brasil tinha que avançar. Então era necessário se acabar com aquela monarquia brasileira e dar início, então, a esse período republicano, beleza? Justamente essa ideia de coesão nacional, porque o Brasil, devido ao fato de ser um país muito grande e os militares serem, extremamente heterogêneos nas suas necessidades, o que acontecia? Tu precisava de um movimento que envolvesse o Brasil inteiro. Apesar de a gente saber que não há a participação popular nesse período, né? Não existe, então, a participação do povo no ato da proclamação da República, se precisava de uma grande imagem nacional. E o cara que vai ser eleito, então, para ser justamente esse rosto do movimento republicano brasileiro é um cara chamado de Tiradentes, tá? O Tiradentes, então, vai ser o rosto desse movimento. Não se esqueçam, não se tem nenhuma imagem do Tiradentes no período que ele viveu, então não sabe exatamente como é que ele era. E é justamente a partir dessa falta de informação que, se vocês vão ver a maioria das representações de Tiradentes nesse período, ele vai lembrar um cara chamado Jesus Cristo, justamente por causa dessa ideia de comoção nacional, de trazer as pessoas para o lado do movimento republicano. Beleza? Cara, o que vai acontecer? A forma de governo que acaba ganhando destaque, então, nesse período vai ser justamente o pensamento positivista, onde o exército acreditava, então, que aqueles mais aptos deviam estar à frente do governo e justamente governar para poder governar de uma forma mais justa, tá? Vai começar então nesse período entre 1889 e 1891, um período chamado de governo provisório. Justamente ele era provisório por quê? Porque ele tinha um tempo para terminar, não se tinha exatamente uma ideia de quanto tempo, mas era o tempo que seria suficiente para se criar uma nova Constituição no Brasil. Quem não lembra de Constituição é aquele conjunto de leis que vai reger o Brasil, e era necessário criar uma nova Constituição por vários motivos. Né? O principal deles era, cara, já que não somos mais uma monarquia, somos uma república, como é que vai se dar esse governo? Como é que vai se escolher os representantes? Quem é que vai ser o presidente? Como é que vai escolher o vice? Quanto tempo esses caras vão poder ficar? Quanto tempo, o que eles vão poder fazer? O que eles não podem? Então, todo esse formato de administrativo do Brasil tinha que ser escrito em algum lugar. E vai ser escrito justamente nessa Constituição do ano de 1891. Nesse mesmo tempo, a gente vai passar pela política do encilhamento. Não se esqueça, no Brasil, nesse período, então, o nosso principal produto de exportação era o café. O café era a máquina que movia o Brasil no período, mas o Brasil começava, então, também a passar por um período de modernização e principalmente de criação de novas indústrias, beleza? Na qual essa política de encilhamento ela vai ser o quê? O Brasil começa a incentivar a criação de novas indústrias. Né? O Brasil começa a fornecer dinheiro para esse movimento, não só de indústria, mas de comércio também, e também vai estar ligado ao campo, beleza? Mas principalmente para aumentar a industrialização no Brasil. E, cara,
Se pegava o dinheiro, então, emprestado nos bancos para se criar novas indústrias, beleza? O que vai acontecer? A gente passa nesse momento também por uma ascensão da Bolsa de Valores, ela começa a se tornar cada vez mais importante, e essas indústrias que eram criadas, então, elas começavam a ser vendidas também na Bolsa de Valores. Então, a pessoa que investisse direitinho, por exemplo, imagina só lá no início dos anos 90, investir no Google. Essa era a ideia, tu podia ficar muito rico da noite para o dia. Então, a Bolsa de Valores começa a ser bem visada nesse momento histórico, tá? E que os caras, por que encilhamento? Encilhamento é aquele momento antes da corrida dos cavalos, na qual tu tá encilhando o cavalo. Então era quase uma aposta, digamos assim. O que acontecia? Os investidores do Brasil nesse período estavam quase que apostando para ver qual indústria ia dar certo, justamente porque se eles acertassem essa indústria, os caras iam ficar extremamente ricos, tá? Não só podendo se tornar um pequeno acionário, então, ou um grande acionário. Geralmente as empresas são colocadas na bolsa de valores, elas vendem 49% das suas ações, deixar o restante para uma pessoa só, ou às vezes vendem até mais, mas aí depende da empresa, depende de como funciona, beleza? Mas agora só, imagina tu comprar no início lá 10% da Coca-Cola quando ela tinha acabado de botar suas ações na bolsa de valores. Hoje o cara seria aí dono de 10% de uma empresa de 2 ou 3 bilhões de dólares, que era o que a Coca-Cola valia, se não me falha a memória. Tá bom, né? Dá para ficar tranquilo o resto da vida, tá? Então, justamente essa política de ensinamento, ela vai começar a dar errada, cara. Por quê? Porque vai aumentar muito a questão da inflação dentro do Brasil. Os caras vão ter que fazer mais papel na moeda para poder emprestar dinheiro e isso aumenta a inflação. E como começam a ocorrer, então, vários golpes dentro dessa ideia do ensinamento, eram criadas empresas fantasmas do dia para a noite, depois os caras simplesmente faliam com a empresa, ficavam com dinheiro do empréstimo do banco e também com dinheiro da Bolsa de Valores, vai gerar diversas consequências e uma grave crise financeira para o Brasil no período, beleza? Nesse período da República da Espada, que vai de 89 até 1894, cara, a gente vai ter duas grandes revoltas do período. A primeira delas, que eu vou falar, vai ser a revolta da vacina e também a revolta da chibata, beleza? Não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente já viu isso em aula, mas é importante saber que essas duas revoltas estão inseridas no período da República da Espada, beleza? Além disso, cara, tem uma grande insatisfação dos cafeicultores com essas ideias positivistas, porque se falou muito que essa política de ensinamento acaba favorecendo mais os industriários do que o agronegócio. E não se esqueçam, a principal forma do Brasil ganhar dinheiro nesse período era através da exportação do café. Tá? Então essa política acaba não dando muito certo. Os governos militares sofrem uma grande pressão, tanto o Deodoro da Fonseca, que é o cara que declarou a República lá no 15 de novembro, quanto seu sucessor, Floriano Peixoto, beleza? Por causa disso, então, o Deodoro já tinha saído, ele sai logo no início, ali em 1891, ele deixa de ser presidente, assume o Floriano por ser um cara um pouco mais centrado. O Deodoro era extremamente rígido, o Floriano era um pouco mais flexível, mas devido a essa insatisfação dos cafeicultores também, ele acaba saindo do poder e vamos ter início ao nosso segundo grande capítulo ali, que vai ser o início da República Oligárquica, beleza? Cara, o que é uma república oligárquica? A gente tem que lembrar o conceito de oligarquia, que é um governo feito para poucas pessoas, tá? Quem são as poucas pessoas nesse período que a gente está falando? A elite social brasileira em geral vai estar ligada ao agronegócio, beleza? Cafeicultores, os caras no sul do Brasil aqui com charque, os caras lá no norte com látex e por aí vai, produção de borracha, essas coisas. Nordeste vai ter muito cana-de-açúcar ainda e por aí vai. Opa, pulou um, voltei. Cara, então, essa república oligárquica vai ser justamente feito para essa elite social. É um governo feito para a elite, beleza? E vai se dar início nesse período também a uma coisa chamada, ela vai também o outro nome da república oligárquica é justamente a República do Café com Leite. Vai começar então o período dessa política do café com leite. O que é o café com leite? É uma alteração na presidência do Brasil entre São Paulo e Minas Gerais. Então era sempre um representante paulista, que era onde estava forte do café no governo, depois o representante mineiro, que era o maior colégio eleitoral dentro do Brasil, beleza? Então ficava se alternando entre governo paulista e governo mineiro, governo paulista, governo mineiro, governo paulista, governo mineiro. O que acontece? Diversos mecanismos são necessários, então, para te conseguir fazer com que sempre ganhasse um paulista ou um mineiro. Não necessariamente os políticos são nascidos nesses estados, tá? Eles representam esse estado. O cara podia ser do Rio de Janeiro, o cara podia ser do Rio Grande do Sul, podia ser da Paraíba, tanto faz. Mas ele representaria um desses estados, beleza?
A votação nesse período, ela deixa de ser censitária, ou seja, não é mais necessário ter uma renda mínima para poder votar, porém, contudo, todavia, ela ainda é uma votação um tanto quanto restritiva. Primeiro, tem que ser homem, tem que ser maior de 21 anos e tem que ser alfabetizado, que é o grande problema do Brasil. Pra você ter uma ideia, em 1930, cara, mais ou menos aí 5% da população podia votar até 1930. No início da República Oligárquica, em 1894, a gente está falando de 1,5%, 2% no máximo da população brasileira está lá para votar. Beleza? Como eu falei para vocês, para te manter isso funcionando, tu tem que ter um certo mecanismo de controle e uma certa poder de manipulação dos votos, beleza? Então vão surgir algumas políticas chamadas de política dos governadores, o coronelismo, que vão ser extremamente necessárias para te manter isso funcionando. Quando não dava certo ainda, tu vai ter um certo controle dentro dos locais de votação. Como o voto era aberto, cara, o voto tinha que ser divulgado, todo mundo sabia quem ia votar, e justamente daí o coronelismo entra aí com a intimidação das pessoas, e quando não dava certo, a gente podia cancelar a votação naquela região, fazendo a degola do candidato, que eles chamavam, que era o cara que estava lá na sessão eleitoral, então alegava que tinha sido manipulada a votação naquela região, que existia fraude eleitoral, e aquela votação naquela região específica era cancelada, beleza? Então, dessa forma, os caras conseguiam manter o controle político de todo o Brasil. A política dos governadores vai se dar justamente pelo quê? O que é a política dos governadores? É uma troca de favores entre os governos municipal, estadual e federal. Ou seja, então, para mim manter o controle dentro do estado do Rio Grande do Sul, se eu fosse presidente, eu ia prometer uma verba para esse governador do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul ia chegar lá, então, com essa verba adicional e ia distribuir essa verba entre os seus principais representantes, digamos assim, a nível municipal, para que dentro daquele município fosse feita a votação para aquele presidente específico, beleza? E o coronelismo, cara, é justamente o que vai fazer ligação entre esse Estado com a população. Por quê? Porque a figura do coronel era muito forte no interior do Brasil nesse período. Ela vai surgir lá no segundo Império Brasileiro, com a questão da Guarda Nacional e pá. E esse título acaba se propagando por mais tempo. E o coronel geralmente é um cara com muito prestígio dentro da região. Ele é dono da região inteira, ele é dono dos meios de produção, é dono das terras, é dono da vendinha, é dono de tudo. E o que acontecia? Como esse coronel podia ter um pequeno exército paramilitar ali, que não era o exército do Brasil, digamos assim, e sim o exército coronel, esses caras, que eram os jagunços do coronel, acabavam controlando a região através do uso da força, beleza? E é justamente através dessa intimidação que o coronel fazia as pessoas votarem em quem ele queria que vencesse. Fechou? Capítulo 13 é sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu não vou falar nesse vídeo, que eu tenho um vídeo no canal lá, que eu vou deixar o link aqui para vocês também, ali na descrição. Para vocês verem, são 13, na verdade é um compilado de 13 vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial que eu fiz. Eu fiz no ano passado, é muito interessante, eu usei o material do Eleva já para fazer esse vídeo. Então, quando vocês quiserem ver alguma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, vão direto lá nesses links que eu vou deixar para vocês, beleza? E o último, cara, vai ser justamente a continuação da República Oligárquica, a questão de economia e sociedade. O que vai acontecer, pessoas? O Brasil, como passava por um período muito grave de crise financeira por causa do encilhamento, vai ser necessário, então, ele conseguir mais dinheiro. O Brasil vai estar quase quebrando no início do século XX, ali, nos anos de 1904, 1905, 1906, e justamente por estar quase quebrando, o que vai ser necessário? O Brasil ia bancarrota, ele não tinha como pagar os seus empréstimos, pagar as suas dívidas, então ele vai até um banco inglês chamado de Banco Rothschild, pedir um dinheiro emprestado, e através desse dinheiro emprestado se chama Funding Loan, que o Brasil pega um dinheiro emprestado para pagar as suas dívidas e ter mais tempo para poder, então, tentar resolver os seus problemas internos, ou seja, dá tipo um ar pro cara, o Brasil dá uma respirada nesse período, digamos assim, para poder então se organizar e pagar suas dívidas futuramente, beleza? Também, em termos econômicos, a gente vai ter outra coisa importante ali no ano de 1606, chamado de Convênio de Taubaté, e aí justamente o Brasil vai passar por um período de superprodução do café. E o que acontece? Sempre que a gente tem período de superprodução, a tendência do período é que aquele produto que foi superproduzido diminua o seu preço. Para isso não acontecer, vai ser criada então uma política específica para os cafeicultores do período,
na qual o governo brasileiro se comprometia a comprar o excedente de café do Brasil, desses cafeicultores, para que o valor do café não caísse. Então, por exemplo, se precisava de, sei lá, eu produzir 5 toneladas de café e só consegui vender 2, o governo ia comprar as outras 3, beleza? E justamente o governo ia fazer isso para estocar esse café e quando fosse necessário vender de novo. Como a produção de café no Brasil era extremamente absurda a quantidade de café que se produzia e nem sempre se conseguia vender, o que aconteceu? O café, por ser um produto perecível, cara, ele uma hora vai estragar. Então, o convênio de Taubaté fazia com que o governo brasileiro comprasse esse café, então, para se livrar dele, ele acabava queimando o excedente de café. Não tinha onde estocar tanto café, os caras simplesmente queimavam. Ou seja, eu comprava um produto para queimar depois. Como o Brasil, eu falei para vocês que precisou de vários empréstimos para manter então a sua funcionalidade, o que aconteceu? O Brasil utilizava o dinheiro desses empréstimos para poder queimar o seu próprio café, beleza? Ele precisava de dinheiro de empréstimo, então ele comprava o café dos cafeicultores e queimava depois, fechou? Outros produtos eram utilizados, já eram feitos no Brasil nesse período, como por exemplo a cana-de-açúcar continuava esse movimento, aqui no sul a gente vai ter o charque, a gente vai ter a borracha no norte, isso continuou, eram produtos importantes, mas não com a mesma importância do café, se vendia bem menos, beleza? E nesse período também se tem uma industrialização incipiente no Brasil, ou seja, o Brasil está começando